Transformar pessoas, construir legado é o nosso lema. Bem-vindo a essa nossa primeira edição do RS Cast, o podcast de Renmec. Nesta edição, vamos falar do papel, da influência, do posicionamento e da persuasão no desempenho de líderes, de empreendedores e gestores. Temos como convidado de peso o Dr. Abdul Karim. E por sinal, ele é um empreendedor de excelência. Por isso, nesta plateia que nós estamos a construir hoje, nesse podcast, queremos trazer não só a história de inspiração, mas também queremos ouvir em primeira pessoa os Renmakers, como é que eles estão a construir a sua riqueza. Qual é o sistema que eles estão a usar? Quais são as estratégias, os processos, os métodos que eles estão a usar para poder construir empresas de sucesso que estão a crescer de forma exponencial. Empresas que estão a criar impacto e legado. Dr. Abdul, bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Obrigado. Meu nome é Abdul Karim, conforme apresentou o Dr. Engenheiro Eusébio Said. Posicionei-me no mercado como um influenciador nas vendas. Desenvolvi habilidades como um jovem líder através de projetos filantrópicos que tenho desenvolvido. Um jovem natural de Quelimane, com raízes enraizado, isso aqui é certo, em Maputo, como qualquer jovem nacional de Moçambique. Sou de uma família humilde, embora tenha nascido numa determinada fase da minha vida que não vou julgar como sofrida, porque em algum momento tive um bom espelho que criou o seu primeiro caminho e eu vim dar continuidade àquele que é o legado. E hoje, nesse podcast, além da experiência, da história que eu quero trazer, também quero desenvolver muito sobre a habilidade da comunicação, que é um dos maiores pilares para todo ou qualquer empreendedor que quer se tornar um empreendedor ou líder de excelência. Quem melhor comunica, melhor vende e melhor prospera. Falou de um aspecto bastante importante. Nós escolhemos esse tema, a ciência da influência, do posicionamento e da persuasão, porque é um tema que transcende fronteiras. Não são só empreendedores, líderes, executivos, mas qualquer pessoa que quer crescer e tornar-se uma autoridade na sua área precisa desta ferramenta de comunicação. A minha primeira pergunta, Abdul, é a seguinte: como é que nós podemos usar a influência, principalmente como líderes, como empreendedores e empresários, para poder lograr os nossos objetivos? Uma pergunta muito pertinente. E associada a isso, a minha questão é: o que é isso de influenciar? O que é posicionamento? Muita gente fala de posicionamento, influência, mas há muitas interpretações à volta. Tá? Talvez primeiro tínhamos que desmistificar o que é influenciar, o que é posicionar-se e depois o que é persuadir e qual a diferença entre persuadir e manipular. Perfeito. Muito bem. Estas questões são pertinentes e são cirúrgicas, porque remetem-nos a respostas práticas que podemos ouvir e aplicar no nosso dia a dia. Influência. O que é isso de influência? Influência, naturalmente, é alguém que tem autonomia de definir um certo hábito e costume sobre uma determinada comunidade, sobre uma determinada instituição ou numa classe social, quer seja familiar ou religiosa, assim por diante. Se eu tenho uma abordagem e tenho clareza no que eu quero comunicar, agregando valor, naturalmente conseguirei influenciar as pessoas
a seguirem aquele que é o meu pensamento, ou o meu objetivo, ou talvez uma determinada ação que deverá se tomar no momento, a longo, médio ou a curto prazo. Vamos entrar para o posicionamento. O posicionamento é aquilo que nós buscamos, que constitui que está dentro da nossa identidade, aquilo que nós somos quando ninguém nos vê. Porque fala-se muito hoje em dia sobre posicionamento no digital. E nas minhas pesquisas, concluí que não existe posicionamento no digital. Digital é uma ferramenta para amplificar aquilo que tu já és. Então, quer dizer que o posicionamento vem muito antes de estar no digital. A constituição da tua identidade é que posiciona-te. E quem vai posicionar-te é quem vai te interpretar. Como é que és interpretado? Se és interpretado se és um indivíduo com ações, por exemplo, que não agregam valor na sociedade, és um indivíduo malfeitor, naturalmente vais estar enquadrado num determinado tipo de pessoas na sociedade. Então, vais pertencer àquelas pessoas. A tua posição na sociedade será aquelas pessoas. Se és um indivíduo com ações benéficas para a sociedade, és filantrópico, a percepção que vais vender nas pessoas é exatamente isso. Então, o teu posicionamento vai ser definido como um indivíduo próspero e com ações benéficas para as pessoas. E através da sua influência que construís, podes também levar todas as pessoas a seguirem aquele que é o teu posicionamento. Muito certo, obrigado com essa grande explicação, Abdul. Eu penso que os nossos internautas já entenderam um pouco o que é isso de posicionamento, o que é isso de influência e quais são as ferramentas, quais são as técnicas, as ferramentas que nós podemos usar para construir uma narrativa, uma mensagem de influência, de impacto. Exato. Muitas das vezes a melhor forma de influenciar as pessoas é através do storytelling, não é? Porque há uma diferença entre quem gera impacto e quem não gera impacto. Mas onde é que reside essa diferença? Acontece muito. Tem pessoas que a gente olha e fica tipo, como é que esse consegue gerar esse todo impacto? É simples. Ele construiu um storytelling, ele agregou valor, porque ele não está preocupado com os factos. Não, ele está preocupado com a causa. Todo mundo que comunica uma causa constrói uma narrativa capaz de persuadir e influenciar as pessoas a tomar qualquer tipo de decisão. Mas quem se foca em factos que está relacionado a características de um determinado produto, então isso não tem nenhuma emoção dentro disso, mas tudo que tem uma causa traz lá muita emoção, porque muitas das vezes, talvez posso falar de uma minha história que vivi, ou da história de alguém, de um protagonista, então isto conecta as pessoas e todo mundo que cria uma narrativa com uma causa gera impacto. E quem cria uma narrativa com factos, características, o impacto é muito, porque está focado muito no ego pessoal e não vai ter o mesmo impacto com a outra pessoa que estamos aqui a comparar. Um dos aspectos que eu também tenho estado nas minhas pesquisas, cheguei à conclusão, mas também tive a percepção de que os grandes líderes, estamos a falar de Nelson Mandela, Barack Obama, mas também os grandes empresários e empreendedores, usam muito essas três ferramentas: a influência, o posicionamento e a persuasão, para poder passar a sua mensagem e para poder vender. E, por exemplo, o Steve Jobs é citado como um dos grandes oradores, o próprio Barack Obama, mas também outros empreendedores, e isso remete-me a uma questão. Qual é a influência, desculpa pela repetição, da influência e do posicionamento nas marcas, nos líderes e nos empreendedores? Exato. A constituição da influência, quer seja numa marca, em líderes e em empreendedores, vem muito antes daquilo que nós queremos comunicar. Porque existe uma comunicação dentro disso, o que torna a influência a minha comunicação interpessoal. Antes mesmo de expor aquilo que eu quero transmitir às pessoas, comunicar, ter a habilidade de me comunicar comigo mesmo. E dentro daquilo que eu me comunico, construir
uma narrativa que eu tenho certeza que serei consistente, que muitas das vezes tem que estar realmente ligado àquela que é a minha identidade. Porque uma comunicação que carrega a identidade, ela é muito mais consistente do que aquela que nós criamos simplesmente para um determinado período. Olhamos para o Nelson Mandela, olhamos para o Samora Machel, eram líderes ativos. São líderes que estavam no terreno para transformar. Eram líderes que entravam para transformar. Em vez de delegar, eles influenciavam pelo exemplo. É muito fácil nós nos influenciarmos por um líder que transmite a sua comunicação através de exemplo, em detrimento daquele que é mais teórico. Então, líderes como Steve Jobs, como Samora Machel, Nelson Mandela, todos têm essa particularidade em comum. Através da sua identidade, eles construíram uma narrativa e foram consistentes em comunicar aquilo que pretendiam comunicar. E tinham um posicionamento claro: transformar, transformar e transformar. É isso que torna qualquer líder do êxito e líder com um crescimento exponencial. Desde o momento que o que quer informar está diretamente ligado à transformação. Essa é a palavra-chave. E como é que nós podemos construir uma mensagem? Porque o grande desafio, nós temos visto pessoas que têm bons conceitos, têm bons produtos e têm boas marcas até, mas não conseguem vender ou não conseguem construir uma ideia clara para poder tornar uma marca de grande valia. O que estará por detrás deste? Certo. Esta pergunta também é muito pertinente, e principalmente para os vendedores. Sim. Vendedores, não estou a falar só dos produtos, mas os que vendem percepção também. Existe uma ferramenta que usa-se nas vendas, né? Está diretamente ligada à comunicação. Sim. Eu tenho um produto e eu quero que o produto tenha impacto. Para quem eu quero vender esse produto? É onde entra, essa é a pergunta-chave. Para quem eu quero vender esse produto? Qual é o meu target, o meu público-alvo? Existe uma ferramenta que chama-se persona. Persona o que é? É uma pessoa fictícia que nós criamos para direcionar o nosso produto. Então isso permite ter assertividade. Eu tenho esta chávena. Essa chávena foi concebida na cor branca. Tudo está a comunicar aqui. A comunicação é muito ampla. Tudo está a comunicar nessa chávena. O branco transmite paz, o preto transmite luxúria e poder. Então, já sei para quem direcionar essa chave. Então, já o que? Coloco uma persona, senhor Eusébio Said. É um engenheiro, trabalha no banco, tudo isso escrito. É um mapa que eu estou a ver. Trabalha no banco. Quando ele quer fazer compras, onde é que compra? Compra nos supermercados. Ok. Qual é o tipo de carro que ele gosta de usar? Usa carros de luxo, esportivos e não sei o quê. Então, quando eu tiver a direcionar um produto, não tenho falha. Não vou falhar porque vou comunicar exatamente com a especificidade, as especificações que eu coloquei. A Nike faz isso, a Apple faz isso, todas as grandes marcas têm o persona criado, que é uma das ferramentas que todo indivíduo que quer criar uma marca com impacto a nível mundial tem que ter um persona, porque o hábitos de consumo de Eusébio Said e das pessoas da linha de Eusébio Said é o mesmo. Eu não falharei. Então saberei direcionar exatamente o meu produto para aquelas pessoas e em nenhum momento vou atingir aquelas pessoas que não quero, porque eu tenho um persona definido. E Abdul, eu penso que a sua explicação, o seu raciocínio vamos manter e penso vamos para já, para si, caro internauta que está nos assistindo nesse momento, vamos para um curtíssimo intervalo e voltamos já, porque este podcast está a começar ainda. Aprendi muito e para além de implementar no trabalho, também irei implementar em casa. Nós aqui falávamos de planos de um ano e o engenheiro deu-nos a entender que não, planos não são de um ano, são de 2, 3, 4, 5 anos. E mais que isso, é que planos fazem em família. Então podemos ser bons profissionalmente, mas se não conseguimos planificar em família, estamos todos alinhados em família, provavelmente não iremos muito longe. Estamos de volta para você, caro internauta que acaba de nos sintonizar.
Estamos a falar nesse nosso primeiro episódio do RS Cast, que é o Renmec System, o podcast do Renmec. E hoje estamos a falar de um tema bastante importante para qualquer pessoa que quer crescer e prosperar. Estamos a falar da ciência, da influência, do posicionamento e de persuasão. Quando íamos para o intervalo, Abdul, estávamos a falar de um tema bastante interessante, que é a influência. Como é que nós, o nosso empreendedor, o nosso jovem que está a iniciar a sua carreira, pode desenvolver hábitos, atitudes para gerar um posicionamento. Perfeito. Por acaso foi um tema também bastante interessante para mim, porque todo está a ser um tema bastante interessante, mas a parte da influência em específico é a ferramenta atual, a moeda atual é a influência, não é? Porque tem vários métodos de influência que, se nós ficássemos nesse podcast, podíamos desenvolver quase todo ele, né, sobre esse tema. E, resumindo, é sobre construir a tua própria identidade e influenciares com o que tu és, com a clareza é a palavra-chave. Transformação é a palavra-chave. Se nós temos essas coisas claras, temos o que nós queremos transformar e comunicar de forma clara, naturalmente nós vamos ter muitas pessoas a seguirem aquilo que é o nosso posicionamento. Por isso há uma diferença nesse aspecto. Posicionar-se e influenciar-se. Porque você posiciona-se para influenciar e não influenciar para se posicionar. Porque quem influencia para se posicionar quer dizer que ele posiciona-se através do comportamento das outras pessoas. Mas quem posiciona-se para influenciar quer dizer que ele influencia as pessoas através do que ele é, da própria identidade. Das suas ações diárias. Exato. Das suas práticas. Exato. Das suas atitudes e dos seus comportamentos. Perfeitamente. E há um aspecto que hoje em dia, Abdul falou sobre a questão de posicionamento nas redes sociais. E temos visto, há uma confusão entre influência e influência. Abdul, pode desmistificar um pouco para os nossos internautas ficarem bem claros qual é a principal diferença entre um influencer e influência? Bem, o influencer é aquele que consegue fazer uma comunidade, conforme estava a dizer que fazer uma comunidade, levar uma comunidade a tomar uma decisão de acordo com o que ele comunicou. Um influencer é alguém que é popular simplesmente, um famoso. Nem todos os famosos são influencers. A fama pode ser conquistada. Vou dar aqui exemplos práticos, né, que todo mundo conhece. O jovem Lil Wayne. Não tiro o mérito dele porque ele é um caso de estudo. Eu até estou a estudar a ele porque é um caso de estudo. O nível de impacto que ele teve. Acho que todo que está na comunicação sabe muito bem, temos que estudar o jovem. Mas ele não influencia ninguém. Mas ele é popular, é notório, mas não influencia ninguém. E temos pessoas que não são populares, mas através das suas microações, ou porque causaram transformação ou resolveram um problema de alguém muito importante, tornaram-se influencers. Não é? Eles influenciaram nessa vertente, mas não porque são populares. Para ser influencer não precisa ser popular. Desde o momento que tenhas ações que transformam ou microações que transformam ou ações de grande impacto que transformam. Há uma coisa, as microações devem ser constantes, devem ter consistência. Aí é que tu vais ditar a autoridade, que vamos passar para depois, e também vais conseguir influenciar as pessoas. Mas ser popular necessariamente, tu podes ser um influencer, mas não vais ser um influenciador. Influencer e influenciador são pessoas diferentes. Influenciador é aquele que realmente puxa as pessoas para uma determinada ação. Influencer é ser uma pessoa popular, que as marcas podem fazer, né, se unir a elas e tudo mais, mas não quer dizer que porque uniu-se a essa pessoa a marca diretamente ganha. Porque tem muitos influencers que não têm impacto, né, popular, mas em termos de custo-benefício não há nada. Okay. E o aspecto também interessante é que é possível alguém ter um posicionamento, mas não ser influenciador, não ter influência. Bem, as pessoas com posicionamento, quase que todas são influencers, são influenciadores, porque a parte emotiva de nós, os humanos,
é que geralmente decide e nós usamos a lógica para justificar aquilo. Então, as pessoas que têm posicionamento, geralmente são as pessoas que nós queremos seguir. Eu vou dar um exemplo, claro, do engenheiro Eusébio Said. É alguém que, pelo percurso que eu tive, né, no empreendedorismo, quando conheci, foi através de um negócio que que eu estava para prestar na instituição, de uma forma pequena, mas porque eu tenho um objetivo, tenho foco, e quando quero fazer uma coisa, quero fazer bem feita. E se até hoje consigo estar aqui num podcast desta magnitude, é porque em algum momento o engenheiro Said identificou que existe algo que agregasse valor. Então, se eu não tivesse a capacidade de me comunicar a este nível, né? Porque isto é uma comunicação que eu transmiti, que o engenheiro Said identificou que existe um valor por detrás disso. Então, é nessa perspectiva que todo o jovem líder, quando quer influenciar alguém a tomar uma atitude ou quer pertencer a um ciclo, é olhar na perspectiva de fazer a coisa bem feita e ter um posicionamento claro do que realmente quer construir. E quando se tem um posicionamento claro, as pessoas naturalmente vão te seguir. E se as pessoas te seguem, é porque tu já és influenciador. E o posicionamento podemos entender de uma forma mais prática, que é a identidade que você cria. Exato. Criar até uma coisa, eu diria que você é, porque tem uma coisa que você constrói. Exatamente. Porque tem muita coisa que nós nos tornamos, mas de acordo com o nosso ambiente. E muitas das vezes o que nós nos tornamos de acordo com o nosso ambiente não é realmente o que nós somos. Nós só começamos a conhecer o que nós somos quando saímos dos ambientes e começamos a procurar dentro de nós. Paramos de procurar fora e começamos a procurar dentro de nós. E tudo que está dentro de nós vai se manifestar de uma forma natural. E tudo que é natural cria autenticidade, uma coisa original. E tudo que é original é o que nós queremos seguir. E isso falamos muito neste livro, O Princípio de Rene Mac. Exato. Um dos tópicos que nós falamos é a identidade. Como é que você constrói a sua identidade? E o propósito. Exato. Porque para você ter um posicionamento claro, também precisa de ter um propósito. As pessoas precisam de perceber qual é o valor da sua marca, do seu produto e da sua pessoa. Exato. E isso, falamos desse livro no capítulo Identidade. Para quem ainda não comprou este livro, aproveita. É melhor aproveitar mesmo, porque eu que estou a ler o livro, acredito que 80% das coisas que me tem me transformado agora é este manual. Além das imersões que eu participo, além do treinamento que daqui a pouco também estarei lá. Este livro é um livro transformador que eu também sugeria que todo jovem que está a ver esse podcast aderisse ao livro, porque em termos de construção da sua identidade, vai começar a descobrir aqui. Vai descobrir que tudo que és agora, talvez não sejas, talvez exista algo muito mais grande dentro de ti, mas que está nesse livro, que são segredos que estão nesse livro. Obrigado. Outro aspecto interessante tem a ver com a questão de autoridade. Como é que nós construímos autoridade? Como um empreendedor que está a começar na sua área, como um IT, ou como um comunicador, mas também como um construtor de uma marca, como é que ele pode começar a construir uma autoridade de excelência na sua área, até criar um posicionamento? Exato. A autoridade nós criamos, isso é claro, nós criamos, porque todas as marcas que hoje são autoridade, não nasceram autoridade. Mas existe uma coisa, a raiz da marca é muito forte. A raiz refirma o quê? O que constitui a base da marca são valores muito fortes. A autoridade só constrói pessoas com princípios estabelecidos, com valores estabelecidos, missão e visão estabelecida e claro. Só essas pessoas constroem a autoridade. E como é que nós já geramos e fazemos perceber que temos autoridade num determinado mercado ou numa instituição? Quando nós começamos a ditar a tendência. Quando nós paramos de seguir a tendência e começamos a ditar a tendência. Isso significa que nós temos autoridade. Se hoje eu acordo e começo a criar um estilo de vídeo, e eu digo que esse estilo de vídeo, e todo mundo começa a fazer aquele estilo de vídeo, todo o mercado muda para aquele estilo de vídeo, é porque eu tenho autoridade sobre aquele mercado. Acontece com marcas tipo Nike, acontece com marcas tipo Adidas. Nike, houve um tempo que lançou uma determinada linha de sapatilhas, todas voltaram
para aquela sapatilha. Agora mesmo estamos a falar do modelo do iPhone recente. Tem várias marcas que estão a seguir aquele modelo de design do iPhone. Por que está a seguir? Porque a Apple dita, a Apple tem autoridade, então por ter autoridade dita a tendência, que a tendência agora deve ser esta. Ele tem autoridade, deve, não é? Não, deve ser assim, então todos temos que ir para lá. Se amanhã a Apple mudar, tem que ser assim. Até existir uma marca muito forte, melhor que a Apple, para também começar a ditar a tendência. Okay. E quais são as técnicas ou as ferramentas para você construir autoridade na sua marca? Primeiro, autoconhecimento, conhecimento constante, investigação constante. Sim. Porque sabemos nós que hábitos de consumo são coisas que vão mudando de tempo em tempo. Então, se nós estamos antenados e entendemos exatamente o hábito de consumo, sim, e ser específico, porque quem vende para todos não vende para ninguém. Se é específico no teu público e dentro daquele teu nicho, estás constantemente a aprender, os teus avanços são notáveis e não só consegues comunicar com assertividade e com clareza. Estas são as ferramentas principais para criar uma autoridade. Conhecimento, constante aprendizado, constante. Segundo, estar antenado, ter um nicho específico, atender um determinado público, não todas as pessoas, não. Ter um público específico para ter autoridade sobre aquelas pessoas. Porque não vais ter autoridade para uma vendedora do mercado informal e ter autoridade para um grande empreendedor de excelência. Sim, isso nunca vai acontecer. O importante é termos especificidade no que nós queremos. Vou citar duas marcas. O Abdul falou de nicho específico. E estamos a lembrar, por exemplo, da Rolex, da Lamborghini. Não vende para qualquer pessoa. E será que isso podemos constituir como autoridade? Podemos considerar como marca de autoridade? Certamente, certamente. São marcas de autoridade. Além de ser marcas influentes, são marcas de autoridade, porque até quem não pode, quer ter. Então, já tem a capacidade de influenciar a todas as pessoas a quererem ter. Mas, até no seu próprio nicho dos carros esportivos, a Lamborghini tem autoridade. Dita novas tendências, dita novas ferramentas para aplicar no carro e todos fazem a réplica. A Rolex, idem. Além, é uma marca que todos nós queremos ter. Então, é uma marca que constitui influência por causa do seu posicionamento e identidade. E além disso, tem autoridade, porque quando lança um determinado modelo de um relógio luxuoso, tem marcas como como que já me foge aqui, Swatch, se não estou em erro, né? Não estou em erro. Seguem o mesmo modelo, mas quem tem a autoridade de ditar a nova tendência é a Rolex. Quem tem a autoridade de ditar a nova tendência de carro esportivo é a Lamborghini. E uma das coisas que eu aprendi é que quando você tem autoridade, não tem medo de ser copiado. E outra questão relacionada com a autoridade é a questão da escassez. E ao longo dos meus anos de experiência na área empreendedora, fui concluir que as marcas como a Rolex, quando alguém entra na loja da Rolex, não apanha mais de 10 relógios à venda, nas prateleiras. Apanha 3, 4 relógios. Será que isto também pode ser uma estratégia de escassez para tornar a marca e para poder cobrar um preço premium? Certamente, certamente. Isso remetemos ao posicionamento da própria marca. Quem não se posiciona, disputa pelo preço. Mas quem tem um posicionamento claro, dita o preço, dita o seu preço e o seu valor, porque está a agregar valor. A Rolex não está preocupado se vais comprar, porque ele só te mostrou que tem um relógio aqui e pode dizer esse relógio, podes pagar o relógio, mas vai receber daqui a 10 anos. Ou já abrimos, vamos lançar um novo relógio, estamos a colher, né, receitas, as pessoas estão a pagar, mas só daqui a 5, 10 anos é que vão poder receber. A nossa marca não pode estar em África. A nossa marca, então, essas todas as políticas de escassez dão essa percepção, vendem essa percepção que essa marca, para ter, tem que existir uma determinada classe, tem um público especificamente que foi escolhido para ter aquela marca. Não é qualquer um que pode acordar e ir ter aquela marca. E política de escassez, eu acho que é uma das melhores ferramentas para quem, não para todos, atenção, porque eu posso ter um produto commodity. Produtos commodity são aqueles que disputam mesmo pelo preço. E é obrigatório um produto commodity disputar pelo preço. Vou dar aqui um exemplo. Produtos de necessidade básica. Não é? São produtos commodity, são negócios que nós abrimos numa mercearia e o nosso preço não podemos ditar porque acordamos, não, temos público específico, não. Estamos no mercado, na zona X, temos que basear o preço de acordo
com o mercado, o que o mercado está a dirigir. Se o açúcar no lugar X está 60, no máximo, se estou numa zona de expansão, posso fazer talvez a 5 meticais a mais, porque estou numa zona de expansão, não tem muitas, mas se estou no mercado onde tem muitas lojas, eu tenho que pôr quase que o mesmo preço. Então aí o cliente já compra por instinto, porque aqui é mais perto, ou porque daquela vez aquele me atendeu bem, ou por aí em diante. Não é? Agora, se não tens um produto commodity, tens um produto específico para um determinado público, é aí já pode aplicar a política de escassez, pode aplicar a política da emergência, onde nós só temos um produto e daqui a 2 dias não vamos ter mais. Então, são ferramentas que aplicam-se para negócios específicos, não commodities. Okay. Para um empreendedor que está a começar hoje, como é que este empreendedor pode começar a criar uma marca de influência, posicionar-se no mercado e até gerar autoridade de modo a cobrar um preço ou um valor percebido no mercado que permita-lhe cobrar um preço premium? Exato. Os preços premiums, nós é que vendemos. A nossa percepção, como nós nos comunicamos. Eu sou um vendedor. Sim. Quando vou vender um produto para um determinado prospect, como eu estou vestido, primeiro já vendo uma percepção. Quais são os meus gestos corporais? Já vende uma outra coisa. A minha comunicação verbal já vende outra coisa. Antes de definir o preço, a pessoa já me avaliou. Esse merece tanto, esse não merece tanto. Então, nós temos que ter atenção, nós temos que ter marcas de referência. Se eu estou a abrir uma empresa hoje, eu tenho que buscar uma marca de referência que eu quero me tornar. Eu estou a abrir uma empresa de sapatilhas, eu vou buscar marcas que vendem aquilo que eu quero vender, que me identifico com ela, mas a identidade tem que estar proporcional àquilo que eu realmente sou, que estávamos a falar no início do podcast. Busco uma marca, pode não ser a Nike, tem várias marcas, tem Lecoq Sport, tem grandes marcas que também vendem, mas para um público específico. Então busco aquelas marcas e me identifico e começo a analisar como é que essas marcas chegaram lá. Como é que essa marca comunica? Como é que essa marca, qual é o tipo de campanha que essa marca cria? Eu sou um novo empreendedor, não tenho conhecimento nenhum. Então, através daquela experiência que vou buscando deles, vou começar a constituir minha marca sem fugir daquilo que a minha referência, da forma com que a minha referência atua. Mas tem um porém, tenho que entender o público. Eu estou em Moçambique, hábitos de consumo de Moçambique são totalmente diferentes de hábitos de consumo do Brasil e todos os cantos. Então, além de ter uma referência que quero me tornar, eu tenho que estudar muito sobre hábitos e consumo do meu público local, dos moçambicanos. E após constituir isso, começo a criar já aqui que são os planos, né? O plano de negócio, começo a investigar mais o plano de negócio, como é que vou escalar o negócio, como é que vou rentabilizar, métodos de precificação, tudo isso escrito e bem estruturado. Consegues construir uma marca que é consistente, porque o plano já existe e a referência que tens de onde quer chegar já existe. O que vai restar é sobre a atuação diária, não é? Que um dos grandes pilares também, o Paulo Vieira, fala muito sobre o poder de ação. Constantemente agir para chegar ao teu destino, que é tornar-se aquela referência que tu tens como um sucesso ou passar aquela referência que tu tens como sucesso. Okay. Muito obrigado, Abdul. Últimas palavras, considerações sobre influência, posicionamento e criação de autoridade para os nossos internautas. Bem, eu agradeço pela oportunidade de poder partilhar aqui essas ideias, né, porque nós estamos num mundo em movimento. Diz também o Robert Greene que quem está em constante movimento significa estar em constante evolução, porque às vezes perdemos, às vezes ganhamos. Eu digo, às vezes aprendo ou às vezes ganho, porque nunca perco. Para todos os internautas que acompanharam esse podcast, o meu apelo é o seguinte: analise os vossos ambientes, primeiro fator, porque o que nos influencia muitas das vezes são os nossos ambientes. Tem umas ferramentas que eu gosto de usar. Eu só ando com quem está onde eu quero chegar, quem está a ir para onde eu quero ir ou quem está a voltar, porque quem está onde eu quero chegar vai servir do espelho e vou seguir os caminhos dele. Quem quer ir para onde eu quero ir vai dar motivação quando eu estiver a perder motivação, e quem está a voltar vai me trazer experiência.
Então, são essas 3 ferramentas que eu uso e dou também esse conselho para todos os internautas. Além disso, participem da imersão dos Rainmakers. Transformou a mim, pode transformar a ti. Então, este é um convite que eu faço. Todo jovem de Moçambique, todo empreendedor, todo líder, podemos todos juntos crescer. Basta que a nossa comunicação seja assertiva e transparente e clara. E falou da imersão do Rainmaker Transformation Experience. Qual foi a maior transformação que teve depois de participar na imersão? Bem, planificação. Esta foi uma das coisas que eu mais busquei, que eu mais aprendi e tive métodos de como planificar melhor, né, daquilo que eu tinha. Eu tenho ideias, tinha muitas ideias e tinha muitas coisas a fazer, mas lá eu aprendi que não era isso que eu precisava. Eu precisava necessariamente pegar em algo que eu realmente preciso e dar continuidade àquilo de forma consistente. Construção daquilo que é o meu propósito, né, é uma das ferramentas também que aprendi, que a identidade é a palavra-chave. Onde eu consigo me interagir comigo e construir aquilo que é a minha arca, mas só vai entender arca quem participa das imersões do Rainmaker. Eu estou a construir agora a minha arca. A minha arca é que vai garantir que em momentos de turbulência eu não esteja nos que estão na turbulência, esteja num outro escalão. Mas isso se aprende lá, só posso dizer isso. Obrigado, Abdul. Espero que você também esteja aí e o convite já está lançado. Participe dessa imersão Rainmaker Transformation Experience. Para hoje é tudo que nós tínhamos para si, caro internauta, que é como, irmão, irmã, qualquer pessoa que está a iniciar um negócio, como é que os líderes, os gestores e empreendedores utilizam as ferramentas de influência, posicionamento, autoridade e persuasão para construir com clareza uma narrativa que possa impactar pessoas e gerações. Então, se você está interessado com mais aprendizados sobre mais temas de atualidade, fica ligado ao Rainmaker System, este podcast dos Rainmaker que foi feito para si, para que também se torne um Rainmaker amanhã. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e nos vemos para a semana. Tchau.